Devocionais em Provérbios, capítulo 1, versículo 1 ao 7. Vamos ler cada um de nós. Eu leio o versículo 1, os irmãos vão alternando aí, e nós lemos até o versículo 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. O livro de Provérbios, irmãos, é muito conhecido, né? Embora ele seja, o livro aqui já inicia atribuindo quem é o seu autor, mas nós vemos aqui provérbios de outros autores. O capítulo 30 já começa dizendo Agur, tem provérbio aí. O capítulo 31, Lemuel, também começa dizendo que ele tem provérbios lá. Os sábios do tempo do rei Ezequias também tem provérbios aqui, mas aquele que detém o maior número de provérbios aqui é Salomão, por isso. E ele é conhecido como o sábio do Antigo Testamento, por isso que é atribuído a ele todo esse livro aqui, entendendo que aqui, o que houve aqui, como houve nos Salmos, foi uma compilação dos provérbios, né? Nós vemos que Salomão é atribuído mais de 3.000 provérbios aí a Salomão, e esse foi compilado talvez numa obra pós-exílica. Também houve a compilação desses provérbios instruído pelo Espírito Santo, é bom entender isso. Então, os provérbios que eram ditos eram uma forma comum do ancião, do juiz, se comunicar de forma a orientar as pessoas que viam neles um instrumento de sabedoria, um instrumento de condução. É evidentemente que o Espírito Santo, ao levar homens a organizar esses provérbios aqui, canonizou, tornou sacros esses provérbios como inspirados pelos próprios Espírito Santo de Deus, as palavras do Senhor sendo inspiradas. Então, ele é atribuído a Salomão, o homem mais sábio, além do Senhor Jesus Cristo, que pisou na face da terra. E ele mesmo diz que num determinado momento ele deixou de ser sábio. O versículo 7 aqui, o versículo 7 é o lema de todo o livro dos Salmos. O que diz o versículo 7? E aqui ele diz que ele deixou de ser sábio. Quando ele diz, o temor do Senhor. Houve um tempo que Salomão não temeu a Deus? Houve. Ali ele não foi sábio. O temor do Senhor é o princípio do saber. Olha como é interessante. É interessante porque nós entendemos factualmente se nós somos sábios ou não. Ele está nos dando aqui um instrumento de provas. Se nós podemos ver na nossa família, no que fazemos, na forma como nós nos portamos, se nós somos sábios e mais, se nós estamos absorvendo conhecimento como deveríamos absorver conhecimento. Porque esse conhecimento vai mostrar que está sendo absorvido como deveria, se isso gerar o quê? Temor. E o tema da nossa reflexão é o seguinte: é sábio ser ensinável. É sábio ser ensinável. Olha como isso causa uma dissociação absurda com a sabedoria do mundo. Porque ser ensinável, ter uma postura humilde de aprendiz, é fraqueza, é inferioridade. Eu tenho que dizer para você que os meus pensamentos, as minhas palavras são próprias. Eu não devo a ninguém, eu não cito ninguém. Tudo que eu falo é original, porque se eu disser que citei de algum livro, que falei de algum autor, de que essas palavras não são minhas, de alguma forma você pode achar que eu estou sendo inferior e assim não me honrar, mas honrar o autor. Graças a Deus por esse autor. O pregador que fique por ali. Então, esse é o entendimento comum de ser ensinável, de ser aprendiz. E nós temos visto nas aulas que ser discípulo é ser o quê? Aprendiz de Cristo. Então, o ponto aqui de todo o livro, e especialmente da nossa reflexão hoje, é que é sábio ser ensinável. A busca por sabedoria dura toda a vida, diz um autor, Boyd Bailey.
A busca por sabedoria dura toda a vida e nunca alcançamos completamente aquilo que buscamos. Sempre seremos eternos caçadores de sabedoria. Isso não quer dizer que nós não acharemos, mas nós nunca acharemos a ponto de sermos satisfeitos. Como é que você sabe que está conduzindo a sua casa, o seu cônjuge, os seus filhos em sabedoria? Porque eles ficam mais inteligentes. Olha como esse menino é inteligente. Vocês já ouviram os pais falando? Esse criança é muito inteligente. Muito mesmo. Muito inteligente. Esperta, sabe? Essa criança é demais. Mas como você vai saber se ela vai bem na escola? Se ela já lê? Se ela fala outros idiomas? Não. Mas se ela teme o Senhor. Se no seu coração está sendo forjado o temor do Senhor e uma postura humilde. Então, quando essa criança se depara à luz de outras crianças e ela é mais esperta, ela é mais desenvolvida, como é que você vai saber se ela realmente é sábia? Se ela realmente está crescendo em sabedoria? É se ela não se coloca como superior aos demais. Assim o seu cônjuge, assim você. Por quê? Porque você vive uma postura humilde de ser ensinável. Você sabe que o arrogante não é ensinável, porque ele se eleva acima dos outros. O soberbo ele não é ensinável, porque ele se eleva acima dos outros. E fazendo isso, ele fecha as portas da mente e do seu coração. Por quê? Porque ele se contenta em ouvir a sua própria voz. E um aprendiz não se contenta em ouvir a sua própria voz. Porque entende que na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. E que ele sabe que o seu mestre fala pela boca de outros. Então, o propósito aqui é muito evidente de Salomão e de todo o livro. É por isso que vocês veem uma cadeia de para. Está mostrando a finalidade do livro e de cada provérbio. Ele diz, né? Esse livro, esses provérbios são para quê? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, olha como interessante, para alcançar os seus propósitos, para atingir a sua finalidade, para obter o ensino do bom proceder. E aqui ele está mostrando que necessariamente o ensino ele deve ser aplicado, senão ele é inutilizado. O conhecimento sem aplicação resulta em espiritualidade sem vida. Às vezes nós ficamos satisfeitos por conhecer, porque nós iremos demonstrar que sabemos, e não por ver uma oportunidade de aplicar na nossa vida. E aqui entra algo interessante. Quantas vezes os irmãos ouviram que curiosidade é boa? Vocês já ouviram isso? Curiosidade é boa. Olha, o menino tem que ser curioso, porque assim ele vai aprender. Mas o que é a curiosidade? A curiosidade é o desejo de alimentar o ego. É a vontade de ter conhecimento pela satisfação de conhecer. É o consumo da informação, é o deleite no saber. A curiosidade torna a informação, um conhecimento, um instrumento de consumo, um alvo de consumo. A curiosidade é egoísta. Eu quero saber, eu preciso entender. Sabedoria ou conhecimento sem aplicação é inútil. É por isso que existem tantos tutores que estão matando a igreja. É por isso que existem tantas pessoas que estão ensinando teologia, estudando teologia, escrevendo blogs, gravando vídeos, mas são um desserviço para a igreja do Senhor. Porque na igreja do Senhor é a vida prática em aplicação da palavra de Deus. E esse conhecimento, quando é um instrumento, quando é o consumo do próprio ego, esse conhecimento ele serve para fazer você driblar as exortações daqueles que devem lhe conduzir a Cristo. As admoestações dos seus irmãos, com as suas racionalizações, com as suas desculpas. Você é muito conhecedor, você é muito inteligente, você conhece muito as Escrituras, você tem lido muitos livros, mas tudo isso não tem servido para lhe fazer sábio.
Será, irmãos, que não deveria ser um campo onde nós deveríamos consultar constantemente? Tem um autor que eu estou lendo no devocional, esse Boyd Bailey, e ele aprendeu algo de um amigo dele, que também foi professor de Bíblia. Esse amigo dele fez um voto consigo mesmo. Durante todo o dia, de acordo com aquele dia da semana, ele leria e refletiria sobre um capítulo de Provérbios. O livro de Provérbios tem quantos capítulos? 31. O nosso mês maior tem quantos capítulos? Que dia é hoje, irmãos? Então, qual capítulo de Provérbio eu leria? O 24. Ele aceitou esse desafio e ele passou, então, os 10 anos seguintes fazendo a mesma coisa. Todos os dias, de acordo com o dia do mês, além da sua leitura comum da Bíblia, ele leria um provérbio de acordo com o dia da semana, oraria sobre aquilo, meditaria sobre isso e tentaria buscar o seu significado e as suas aplicações para isso. É interessante que quando Davi, primeiro livro dos reis, logo ali no capítulo 2, abram aí, ele vai fazer aquela cerimônia, aquela liturgia de transferência de trono. Esse é um capítulo, esse é um relato que chamou muita a minha atenção e continua chamando a minha atenção constantemente, porque ele faz referência a uma característica singular e necessária daquilo que o homem, o líder, precisa ter e que isso tem sido perdido, especialmente no nosso tempo. 1 de Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 4. O que diz? Alguém lê, por favor. Lê devagar e alto. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, orai, pois, e ser homem. Olha o que ele está dizendo. Os meus dias chegaram. Seja o que eu não fui em muitos momentos, porque em muitos momentos eu não fui o homem que deveria ser. Seja o rei que em muitos momentos eu não fui. E você é resultado disso. Você é fruto daquilo que iniciou como pecado. Está chegando ao fim o meu reinado. Existe uma responsabilidade. Salomão pegou o reino em paz. Não havia inimigo para Davi derrotar no seu tempo, porque ele tinha derrotado e subjugado a todos. Ele pegou um reino de paz. Isso é importante para entender que a falta de adversidade também gera deficiência e fraqueza, que foi o que aconteceu com Salomão. Pode ficar, viu, Carlene? Não precisa sair não, tá bom? E é importante ver que aquele que enfrentou tanta diversidade, Davi, e aquele que não foi sábio como o filho foi, manteve e unificou o reino e glorificou a Deus como Salomão não fez. E o fruto de Salomão foi o quê? Foi a divisão do reino, Roboão, seu filho. A falta de adversidade, meus irmãos, não quer dizer paz. A falta de adversidade não quer dizer que nós somos bons condutores da nossa vida e somos sábios, não. A falta de adversidade pode gerar consequências drásticas porque nos coloca numa zona de conforto. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você for uma pessoa muito boa no que faz, o seu dom pode ser o seu maior perigo. Porque você não vai suspeitar de si mesmo. A autoconfiança gera a morte. Eu não sei se vocês prestam atenção nisso, mas eu falo isso muitas vezes aqui. Eu não sou inteligente, não sou um cara sábio, mas uma coisa eu sou, muito esforçado. Sou mesmo. Eu não era o melhor da minha turma, embora tivesse saído bem em alguns momentos. Eu não era o melhor da classe. Eu não era a primeira escolha para pastorear essa igreja. Mas uma coisa eu sempre fui,
muito esforçado, porque conhecia as minhas deficiências, fraquezas e falhas. E eu não sei se vocês prestam atenção, mas eu não falo isso para exaltação. Não falo isso para me colocar em evidência. Eu falo isso para que vocês façam aplicações a si mesmos. E aqueles que tinham dons extraordinários de conhecimento, de ensino, aqueles que eram cabeções, nenhum está no ministério hoje. E na sua biografia existe rachaduras, porque confiaram demais em si mesmos, porque os seus dons foram as suas maiores armadilhas, e isso não os fez ver a deficiência do seu caráter, da sua sabedoria. Talvez Salomão tenha errado nesse ponto. Aclamado, pessoas viajavam das extremidades da terra para conhecer as histórias, para conhecer o personagem daquelas histórias que ganhavam os continentes. Foi isso que aconteceu com a rainha. E talvez isso o fez baixar as guardas, confiando em si mesmo. Então, cuidado quando você vê o seu filho se gabando demais. Cuidado quando você vê o seu filho se exaltando sobre os demais. Muito cuidado, porque ele está construindo um muro. E se ele levantar muito esse muro, ele não vai conseguir ver o seu coração, as suas deficiências e a sua estutícia. Vou dar um conselho para as mulheres. Um conselho que eu ouvi na Conferência Fiel. Não fiquem surpresas demais com os seus esposos. Não se surpreenda facilmente com seus esposos. Ai, como ele foi sábio, meu Deus. Ah, como ele está piedoso, meu Deus. Não faça isso. Porque existe um local no coração dele que vai abraçar isso. E Deus não está lá. O porteiro desse local é o pecado e a carne. Não surpreenda com facilidade com o seu cônjuge, porque senão você vai construir uma bolha na qual ele vai reinar. Ele é o rei e ele não vai, por ser tão sábio, desejar ouvir outras vozes. Ele vai se contentar com o próprio tom da sua voz. Provérbios capítulo 1. Para quê? Versículo 4. Para dar aos simples prudência. O que é simples aqui, irmãos? É o que é pobre? O que é simples aqui? É aquele que não tem a instrução necessária para resistir à persuasão. É aquele que é facilmente influenciado, mas que há ainda a possibilidade de mudança. É por isso que Salomão está escrevendo aqui com essa finalidade. Então, esses provérbios servem para dar solidez, maturidade, sabedoria, estrutura, para que, quando necessário, seja resistida a persuasão, a influência seja resistida. E aqui é interessante porque existe um paralelismo aqui. O texto hebraico tem essa característica de ser construído em vários níveis de paralelismo. No paralelismo sinônimo, o que é que acontece? As duas sentenças falam, digamos, a mesma coisa, mas a segunda sempre acrescenta um aspecto do que foi dito na primeira. Quem é o símplice da prudência aqui, nesse versículo? O jovem. O jovem é muito facilmente persuadido. A mente do jovem, por causa da pouca idade, da pouca vivência, não tem naturalmente as estruturas necessárias para resistir à persuasão. Não tem. Por isso que os pais precisam protegerem. Cuidado com os celulares, cuidado com o que assiste, cuidado com as amizades. Você pode dizer sim, essa amizade não. Esse filme não. Esse desenho não. Essa hora não. Por quê? Porque ele é muito facilmente influenciado. E eu vou dizer para vocês algo que vocês já sabem. Satanás sabe disso. Sabe por quê? Porque ele está ao derredor do seu filho também. De vocês, jovens, também. Por isso que jovem não serve para aconselhar jovem. Porque senão só vai levar a mais tolice. Não se engane. Capacidade de conhecimento teológico, com intimidade com Deus e sabedoria,
Não confunda isso. Satanás foi um grande teólogo. Em Mateus capítulo 4, e não sei qual é o paralelo em Marcos, capítulo 3, né, Jorge? No deserto? Ou é 2? 1? Pronto. Satanás debate a escritura com Jesus. Um grande teólogo. Liberal. Um grande teólogo. Liberal. Mas conhecia teologia. Então não confunda as recitações dos seus filhos, os discursos doutrinários dos seus filhos, do seu cônjuge. Faça-o entender que se a prática não reforçar as suas palavras, é inútil, é vão, é vento. Ouça o sábio, e ser sábio é ser ensinável. Por que ele ouve? Porque ele é ensinável, por isso que ele ouve. O arrogante não ouve. O arrogante, quando é instruído, não sei se você já conversou com pessoas assim, mas eu conversei demais com pessoas assim. Muito. Quando nós estamos conversando, aí inicia-se uma competição implícita de conhecimento. Se você fala alguma coisa, então a outra pessoa, ela não concorda e desenvolve o que ele falou. Ela desenvolve outro argumento para tentar ser ainda mais profundo, ainda mais impactante, para dizer que sabe mais. Eu já conversei demais. Em alguns momentos, muitos, eu fui o estúpido, o tolo, o ignorante e o imaturo. Em muitos momentos. Eu entendi essa característica. O que é que isso mostra? Que ali não há alguém ensinável, não há uma pessoa sábia e que ele não escuta outros tons de voz. Não importa o quanto você fala. Enquanto você está falando, ele está forjando no coração uma desculpa, uma racionalização ou um argumento mais profundo para mostrar que você não é o único sábio, você não é o único conhecedor, você não é o único entendedor da teologia ou da Bíblia ou da vida. E aí ele argumenta algo que não está concordando com você, que não desenvolve seu pensamento, ele inicia outra tonalidade de conversa. Esse não é o sábio. Conhecedor. Burro, porque inteligente não é burro, mas tem um pouquinho de inteligência. Mas sábio, ele não é. Ouça o sábio ouvirá naturalmente, o sábio ouvirá. Ouça o sábio e cresça em prudência. Prudência aqui é a forma prática, ética de viver segundo o temor do Senhor, segundo aquilo que agrada a Deus. Para entender provérbios, e o instruído adquire habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. E aí vem o moto aqui, o mote, o grande lema de todo o livro dos Salmos. Qual é o grande lema que ecoa constantemente? Versículo 7. Ele está solto aqui, embora esteja próximo, mas ele está solto porque ele se encaixa em todo o livro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temor do Senhor, irmãos? Quem é que se lembra? Nós estudamos aqui. Oi? Desviar-se do mal. Não é um sentimento não, hein? Não é um sentimento apenas, apesar de envolver sentimento. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então todo mundo sabe o que é sabedoria, é ter temor do Senhor. Mas o que é temor do Senhor? Desviar-se do mal. É isso que nós vemos em todo o livro de Provérbios. Factual, visível, experiencial. Então só é sábio aquele que se desvia do mal e busca fazer a vontade de Deus. E nisso ele mostra que teme a Deus. Mas os loucos, os tolos, os estúpidos, desprezam esse princípio. A sabedoria e o ensino. Por quê? Porque ele já se contenta consigo mesmo. Ele não precisa mais ouvir a voz de ninguém. É sábio ser ensinado. O sábio ouve. O sábio entende. Não há deleite no saber, não há o consumo de informações, mas uma oportunidade
para edificação conforme o nosso Senhor. Quando nós vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos quem é a sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria de Deus? É o Senhor Jesus. Como nós somos sábios fazendo a vontade de Deus? Nos tornando mais parecidos com Cristo, olhando para a sua vida e como os apóstolos, instrumentos para a propagação do Evangelho, como eles receberam, digeriram e publicaram a vontade de Deus do supremo Evangelho da salvação. Como eles fizeram isso? Então, fazendo isso, nós sabemos como nos desviar do mal e temer ao Senhor. Vamos orar agora. Esse momento de oração que nós teremos sempre será pelos perdidos, sempre será evangelístico, sempre será para o avanço do Evangelho e para o crescimento do reino, tá bom? Nas próximas vezes eu vou chamar alguns para fazer essas orações também, sempre particulares. Você vai orar pelos seus que estão perdidos e cada um vai orar pelos seus que são perdidos. Hoje não, porque o tempo já passou e nós ainda vamos ter a nossa aula. Então vamos orar. Nosso Senhor e Deus, somos gratos a Ti por não sermos mais perdidos na vaidade dos nossos pensamentos. Somos gratos a Ti por ter nos redimido da tolice e estupidez que era arraigada profundamente no nosso coração. Hoje, é verdade, muitas vezes nós ainda expressamos tolice e estultícia, mas isso não é a síntese do que nós somos e de como vivemos. Nós somos aqueles cuja plenitude é o Senhor Jesus Cristo. A sabedoria do Senhor, meu Deus. Ser sábio é ser conduzido para Ti constantemente. Significa estar em um processo de aprendizado que só terá fim quando a obra de Jesus Cristo for consumada e o reino dele for entregue ao Senhor. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, que somos instrumentos a remover da estultícia aqueles que ainda andam na loucura dos seus pensamentos. O nosso coração está apático para isso e o Senhor sabe. O Senhor sonda o nosso coração e o Senhor vê o quanto nós nos dedicamos a nós mesmos e aos nossos e esquecemos dos perdidos. Esquecemos daqueles que caminham para a perdição eterna. O Senhor sabe o quanto isso não nos constrange, embora tenhamos alguns momentos de luta, esses momentos são muito pontuais. O Senhor sabe, meu Deus, por isso rogamos a Ti. Não adianta quanta exortação saia desse púlpito, não adianta, Deus, se o Senhor não fizer uma obra extraordinária no nosso coração. Não adianta quanta admoestação, não adianta gritos, não adianta, Senhor. Se o Senhor não realizar uma obra no nosso coração de tal forma que ele não seja mais petrificado para os perdidos e ele chore, que saia lágrimas dele, se o Senhor não fizer isso, nós não ansiaremos pela salvação dos perdidos, ó Deus. A visão de que eles estão entrando no inferno em agonia e pranto não nos comove. Talvez em alguns pequenos momentos, mas não na plenitude da nossa vida. Nós continuamos a fazer tudo o que é devido. Estudo, trabalho, cuidado do lar, as atividades na igreja, que muitas vezes sucumbe às experiências que devemos ter de contrição, de oração, de dependência. Nós fazemos com que as tarefas assumam um lugar que não deveria assumir e acabamos consumindo as atividades, os serviços, de uma forma mundana, o que não deveria acontecer. Então ajuda-nos, ó Deus. Faz-nos instrumentos de graça, em nome de Jesus. Amém.